Vamos desvendar a genética de um jeito muito simples. Primeira lei de Mendel e também heredogramas, as árvores genealógicas. Vem comigo, DNA do mundo. Bom, o que é genética? Primeiramente, a genética estuda os genes, a sua transmissão ao longo das gerações, a hereditariedade e também sua expressão, como vai ser essas características. E aqui a gente tem um exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, se a língua dobra, tipo sanguíneo, beleza? Bom, quem são os genes? São unidades básicas da hereditariedade e é um trecho de DNA específico que é capaz de gerar uma proteína, tá certo? Eu coloco um asterisco nessa frase porque nem sempre um gene produz, de fato, uma proteína. O cariótipo, alguns conceitos básicos aí que a gente vai usar na genética. O cariótipo nada mais é, pessoal, de todo conjunto ali cromossômico, todo o material genético daquela espécie. E nesse caso, a gente tem o cariótipo representado de uma forma ali gráfica, aonde percebemos que os cromossomos estão organizados de uma maneira de uma maneira crescente, do 1 até o cromossomo número 23, que é o cromossomo sexual da espécie Homo sapiens, dos seres humanos. Então, aqui a gente tem um cariótipo, como ele está representado de uma forma gráfica e organizado, a gente chama isso de ideograma, beleza? Então, cariótipo, todo o conjunto gênico da espécie. Ideograma é essa representação organizada dos cromossomos. Beleza? Os pares estão enumerados e em ordem decrescente de tamanho. Ordem decrescente de tamanho. Bom, uma coisa importante, tem cromossomos que são sexuais, eles são chamados de alossômicos. No caso da espécie humana, o último par, que é o par número 23. Nesse diagrama, percebemos que esse indivíduo carrega um cromossomo sexual X, que veio do pai ou da mãe, e o outro cromossomo sexual X, que veio do pai ou da mãe. Né? Um vem do pai, o outro da mãe. Ela tem 2 cromossomos X, o que significa se trata de um indivíduo do sexo biológico feminino, beleza? Então, cromossomos sexuais são chamados também de alossômicos. E o restante, que não é esse par número 23, são os cromossomos autossômicos, beleza? Ou cromossomos não sexuais. Isso é importante saber. Tem a ver, às vezes, com padrão de herança genética da doença. Às vezes, a doença atinge cromossomo sexual Y, né? Indivíduos, então, do sexo biológico masculino. Tem essas questões. Por isso é importante saber esses termos. Continuando, locus gênico. Vocês vão usar e vão perceber que acontece e aparece em muitos exercícios esse termo. O locus gênico nada mais do que o endereço do gene, aonde ele se localiza. Aqui a gente percebe 2 cromossomos, ou seja, é um cromossomo, por exemplo, número 3 aqui, que veio do pai, e o outro cromossomo número 3, que veio da mãe. São cromossomos, então, homólogos, porque eles estão carregando os mesmos conjuntos de genes, né? Porque é o 3, é o cromossomo número 3, exatamente. O cromossomo número 3 que veio do pai e o outro cromossomo número 3 que veio da mãe. Então, o indivíduo sempre carrega um cromossomo do pai e outro da mãe, de cada um dos 23 pares, né? Beleza? Na espécie humana, no caso. Então, percebemos que na altura do cromossomo número 3, é um exemplo, nessa altura aqui, ó, onde eu tô com o laserzinho, que é o mouse, eu consigo perceber que são os genes relacionados com a cor dos olhos, cor dos olhos. No outro cromossomo, que é homólogo, obviamente, essa localização carrega a informação referente a essa mesma característica, cor dos olhos. Embaixo, tipo sanguíneo, ou seja, aqui é a localização do gene relacionado ao tipo sanguíneo. Como o outro cromossomo é homólogo, obviamente, nessa mesma altura desse braço aqui do cromossomo, vai ter também o gene, na verdade, o alelo relacionado ao tipo sanguíneo. A gente vai entender depois essa diferença aí, o que seria gene e o que é alelo, tá certo? Então percebemos aqui aonde é a cor dos olhos, tipo sanguíneo, cor do cabelo, crescimento, crescimento. São cromossomos homólogos, carregam os mesmos conjuntos de genes. Belezinha. E o locus gênico é a posição do gene em determinado cromossomo, que vai ser a mesma no cromossomo homólogo, que não vai mudar.
Bom, vamos lá agora falar de alelos, galera. Vamos lá. Bom, cromossomos homólogos. Vamos fingir que é o cromossomo número 7, CR7 aqui. Então é o 7 da mãe e o 7 do pai. 7 da mãe, opa, 7 da mãe e o 7 do pai. Aqui a gente percebeu que o cromossomo número 7 da mamãe, mandou o alelo azão, o alelo bezinho e o alelo vezão. Como assim alelo, professor? Alelo é a versão do gene. O gene é o gene A, o gene B e o gene V. Somente esses três genes. Mas eles possuem duas versões, né? Seus alelos, tá certo? Então, por exemplo, o gene A, ele tem a versão azão e a versão azinho. Então, azão e azinho são genes, né? São alelos, é o mesmo gene, né? E azão e azinho são suas variações, beleza? Então, os alelos são variações de um gene. Então, nesse caso, azão e azinho são alelos do mesmo modo que bezinho e bezão, tá certo? Agora, azão e bezão é alelo ou azão e bezinho? Claro que não. Não são alelos porque não se tratam do mesmo gene. O gene é o A, o gene é o gene B, o gene é o gene V, que tem suas versões vezão, vezinho, bezinho, bezão, azinho, azão, tá certo? Uma coisa interessante e importante de se notar, eu coloquei dois pinguins aqui, a gente percebe que os pais mandam a informação genética para os filhos, isso é a hereditariedade, acontece com participação dos genes, né? Em grande parte, os agentes principais aí. O que a gente pode notar? Eu coloquei assim, azão ou azinho? Como assim, azão ou azinho? Seguinte, para pensar. Cada ser, né, cada ser humano ou cada pinguim é fruto da união de um papai e de uma mamãe, de um indivíduo sexo biológico masculino e feminino que gera uma nova prole, um novo descendente. O que eu quero dizer com isso? O pai, o pai tem duas versões de cada gene, dois alelos de cada gene. Só que o pai vai mandar apenas um alelo para o seu filho. Do mesmo modo, a mãe carrega duas versões de cada gene, só que ela também manda apenas metade, uma única versão, né, através do seu ovócito secundário, que na verdade podemos chamar de óvulo, né? Vamos falar óvulo, para simplificar. A mamãe manda seu material genético, que é metade, é só metade. Se a mãe é azão azinho, ou ela vai mandar azão, ou ela vai mandar azinho via óvulo. E o papai é a mesma coisa. O pai vai mandar ou azão ou azinho. Caso ele seja azão azinho, ele vai mandar ou um ou outro. Tá certo? Então, durante a formação do indivíduo, durante a formação, quer dizer, dos gametas, primeiramente, quando vai formar os gametas, que é o espermatozoide no indivíduo masculino e o óvulo no indivíduo feminino, ocorre essa separação dos alelos, né? Vem apenas uma versão do gene do pai e uma versão da mãe. A hora que juntar tudo, vai dar a criança, vai dar essa nova, né, esse novo ser único, com caráter genético único, né? Porque é uma mistura ali dos dois. Vamos continuar. Então, vezão são genes. É o mesmo gene e eles são ali alelos, né? O gene V, o pai tem vezão e a mãe também tem vezão. Então, vezão são alelos, são alelos. Beleza? Os alelos vão estar presentes, é claro, em cromossomos homólogos. Eu não vou encontrar o alelo do gene C, que está no cromossomo 4, vai ter um Czinho no cromossomo 20. Não, vai ter que estar no cromossomo 4. Tem que estar na mesma localização, no mesmo locus gênico, tá certo? Então, cromossomos homólogos vão possuir alelos. Continuando. Algumas regrinhas aqui de consenso da biologia. O alelo dominante, letra maiúscula. Tá? Sempre letra maiúscula, a característica dominante. Como assim dominante? A gente vai entender. O alelo recessivo, sempre letra minúscula. Bom, vamos ver essa primeira aranha que eu tenho que olhar para a tela agora. Essa primeira aranha tem o seu exoesqueleto azul, tá? Os artrópodes, né? E dentro do filo artrópode tem a classe aracnídeo, né? E as aranhas são aracnídeos e possuem um exoesqueleto, um esqueleto externo
beleza? De carboidrato, mas enfim, não vem ao caso. Nesse caso, essa aranha é azul. É azul. Então, no cromossomo 7, e ela tem um 7 que veio do pai e um cromossomo número 7 que veio da mãe, vamos dizer que ela tinha, que essa espécie de aranha tem 10 pares de cromossomos aí. A gente tem 23, ela tem 10, né? Varia entre espécies. Bom, no cromossomo 7 do pai e no cromossomo 7 da mãe, tem o gene A, e esse gene A está relacionado com a cor do seu exoesqueleto. Beleza? Presta atenção. Nesse caso, essa primeira aranha tem o alelo do gene A, que veio do pai, via ali espermatozoide, azão. E o alelo que veio da sua mãe via óvulo, também é azão. Então essa aranha é azão, e ela fica da cor azul. Ela ficou azul. Bom, guarda essa informação. Vamos pegar essa aranha aqui do canto. Ela é mais cinza. Seu exoesqueleto tá mais cinza, é mais, né, escurinho. O seu papai mandou a versão do gene A recessiva, azinho. E a sua mamãe mandou via óvulo, quando foi formar a aranhazinha, a versão do gene A, também recessiva, azinho. Então, essa aranha é azinha, azinho. Azinho, azinho. E ela ficou com seu exoesqueleto cinza. Ok, tudo bem, não tem problema. Agora, bati aqui, quase derrubei o microfone. Agora, vamos notar o seguinte: essa terceira aranha aqui do meio, ela carrega o alelo azão e o alelo azinho. E ainda assim, ela permanece, ela tem a coloração azul. O que significa? O que a gente consegue perceber? A característica azul, ela é uma característica dominante. Então, basta ela ter apenas uma versão do alelo dominante que a característica vai ser expressa, né? Então, o azão aqui está sendo expresso, né, a sua informação, enquanto o azinho não expressa a sua característica. Agora, como a característica de ser da cor cinza ela é recessiva, ela só está sendo expressa quando o indivíduo apresenta o alelo recessivo, que é o alelo que está na letra minúscula, em dose dupla. Então, a característica recessiva só aparece em dose dupla. Quando tem o azinho, aí sim, ambos são expressos e a aranha tem a coloração do seu exoesqueleto cinza. Agora, se o azinho tiver na presença de um azão, o azinho é inibido, pois o azão é dominante sobre o azinho. Beleza? Deu para entender? Temos mais exemplos. Continuando. Como eu mencionei, a cor azul é a característica dominante, a cor cinza é a característica recessiva. Ficou claro que para o indivíduo ser cinza, ele tem que ser exatamente azinho, enquanto para o indivíduo ser da cor azul, basta ele ter apenas um único alelo dominante. Azão, azul. Azão, também azul. Um outro exemplo bacana aqui, galera, mais ali visual, a gente percebe que quando o alelo dominante está na presença do alelo recessivo, ele está inibindo a expressão do alelo recessivo. Já quando o alelo recessivo tem do outro lado, né, no cromossomo homólogo correspondente, outro alelo recessivo, eles se ajudam, eles vão se expressar livremente. E aí, nesse caso, a aranha fica com a coloração do seu exoesqueleto cinza. Nice! E uma coisa importante, Mendel é o cara que vai aparecer no próximo slide, ou já, é o pai da genética. Na época de Mendel, ele não conhecia os cromossomos, o material genético, ele não sabia. E aí, ele usa alguns termos diferentes. Por exemplo, pode ser que apareça em questões o termo híbrido, mas atualmente a gente usa mais heterozigoto. O que seria um ser heterozigoto? Heterozigoto em relação ao quê? A determinada característica. Falando da característica cor do exoesqueleto, que tem a ver com o gene A, que tem suas versões, seus alelos azão e azinho. A letra maiúscula é sempre o dominante, a letra minúscula sempre é o recessivo. A gente percebe o seguinte:
Se o cara é azão-azinho, ele é heterozigoto, carrega alelos diferentes, ou ele pode ser chamado de híbrido. Agora, quando, nesse caso, a aranha cinza, a gente percebe que ela carrega dois alelos iguais, ela é homozigoto. Homo igual, homozigoto. Tem os alelos iguais. Poderia ser também azão-azão. Azão-azão também seria homozigoto. Ou puro. Azinho-azinho também é homozigoto ou puro. Beleza? São sinônimos. Homozigoto ou puro, heterozigoto ou híbrido. Continuando. Dois termos que sempre cai e pode confundir muita gente, mas é muito simples. Prestem atenção. O que é genótipo e o que é fenótipo? O genótipo são os genes, são as informações genéticas. Quais alelos ali, quais versões do GNA, por exemplo? Ah, essa aranha aqui tem o azão e o azinho, então isso é o genótipo para essa característica. E o fenótipo, em contrapartida, é a expressão do genótipo e também isso está relacionado com a interação do meio ambiente. Então a gente pode entender o fenótipo como a expressão do genótipo com relação ali relacionado com suas interações no meio ambiente. Então o fenótipo sofre influência do meio ambiente. Tá certo? O fenótipo é a característica ali visível. Nem sempre, tá? Pode ser, né? Nem sempre é visível, mas na maioria das vezes, na maioria dos exemplos, a gente está falando de fenótipos que a gente consegue perceber ali a característica. No caso, o fenótipo dessa aranha é o seu exoesqueleto azul, enquanto o genótipo é azão-azinho. Do lado direito, a gente tem a aranha cinza, cujo genótipo é azinho-azinho, e a expressão desse genótipo com interação do meio ambiente gera uma característica ali visual de ter um esqueleto externo, o que a gente chama de exoesqueleto, cinza. Então, como ela tem a pele cinza, o fenótipo dela é pele cinza. E o genótipo? Azinho. Beleza? Um exemplo que pode mudar o fenótipo. Por exemplo, tu é bem branquinho e tem determinado genótipo para ter uma concentração de melanina menor, tá certo? Pouca melanina, sua cor de pele fica mais clara. Com essa concentração menor de melanina, o que pode acontecer? Caso tu tome bastante sol, seu corpo naturalmente produzirá mais melanina e você poderá alterar seu fenótipo, né? Aí você tem um irmão gêmeo que não foi pra praia, ficou em casa, tu tá todo torrado, queimado, ficou mais escuro, com um tom de pele mais escuro, seu fenótipo mudou, mas o seu genótipo permanece o mesmo e é igual do seu irmão gêmeo idêntico. Por exemplo, só que seu irmão gêmeo idêntico que não tomou sol tá com o fenótipo de ter a pele mais clara em relação à sua, pois ele não tomou sol. Isso é um exemplo de como o fenótipo está relacionado também com o meio ambiente. Vamos. Gregor Mendel, 1822-1884. O cara é fera. Realizou muitos estudos com ervilhas de cheiro, né, que o pessoal chamava, né? E aí, por muito tempo ficou esquecido o trabalho dele. Tentou conversar com Darwin. Darwin não deu muita bola também naquela correria toda maluquice. Vai saber o porquê. Não deu ali para ler as cartas de Mendel. E o Darwin não conhecia também sobre genética. Era um terreno meio pouco habitado. Bom, tá ali Mendel cultivando as ervilhas. Por que ervilhas? Professor, basicamente elas conseguem fazer... Ele conseguia fazer manualmente um cruzamento artificial, selecionar com quem que ele ia cruzar. É uma geração rápida, é fácil de cultivar. As características fenotípicas, né, o visual é muito fácil de ser percebido. Uma é amarela, a outra é verde. Uma tem a semente lisa, a outra tem a semente granulada, né, rugosa. E é legal a gente perceber que com Gregor Mendel a gente percebe esse melhoramento genético nos vegetais ali, que aumentou muito a produtividade, né? Pega o ano ali dos estudos de Mendel, a gente percebe que depois dessa época aí de 1900 e pouquinho, tal, quando já estava mais encaminhado esses estudos, olha como começa a subir a produtividade ali de trigo, milho e de soja, que são geneticamente modificados, e isso ajuda a ter mais desse insumo aí
gastando até menos, né? Bom, primeira lei de Mendel, vamos. Como que ela funciona? A primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores. As características perante essa primeira lei de Mendel são determinadas por um par de fatores. Lembra que ele não conhecia os genes, né? Então, as características genéticas são determinadas por um par de fatores, um par de alelos, e isso vai se separar durante a formação dos gametas. Então, o papai e a mamãe cachorrinho, quando vai ter o cachorrinho caramelinho, o que acontece? O pai vai separar seus fatores durante a formação do gameta, durante a formação do espermatozoide do papai, ou vai lá o alelo Bzão ou Bzinho. Ah, e se o pai é Czão, Czão, aí ele vai mandar, obviamente, o Czão. Ah, e a mãe é Bzinho, Bzinho. Ah, ela vai mandar obrigatoriamente o Bzinho. Só que a mãe é Czão e Czinho, então ela tem 50% de chance de mandar Czão ou Czinho, tá certo? Olha como funciona essa primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores, né, dos alelos, né? Muito, muito bacana. Então, cada gameta do pai e da mãe vai carregar apenas um fator, um alelo, que ao se unirem determinam a característica do novo indivíduo. Muito simples de entender com essa definição. Bom, o experimento de Mendel, vamos ver como que ele fez na prática. Pegou um amarelo puro, né, Vzão, Vzão, e um verde puro, Vzinho, Vzinho. Essa é a geração parental, primeiro cruzamento. Pegou dois indivíduos puros. Como que a gente poderia dizer? O Vzão, Vzão é homozigoto dominante, Vzinho, Vzinho, homozigoto recessivo, ou puro, né? São puros, ambos. Quando ele cruzou Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, ele percebeu que nasceu uma geração F1 totalmente amarela. Pegou uma ervilha amarela e verde e nasceu só amarelo. Só que agora a gente percebe que a geração F1, em comparação com a geração parental, é Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Mudou. Elas são heterozigoto. Heterozigoto ou são sementes com essa característica aí, com esses alelos híbridos, né? É híbrida, é um amarelo híbrido. Porque versão Vzão é a versão dominante, versão Vzinho é a versão recessiva. Como carrega Vzão, Vzinho, são alelos diferentes, a gente pode chamar de híbrido ou heterozigoto. Ficou claro isso? Autofecundação. Vamos pegar F1 e cruzar entre si. É isso que é a autofecundação. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. O que ele nota? Uma proporção fenotípica, ou seja, uma proporção de característica visível que é expressa, no caso, cor da semente, de 3 para 1. A cada 3 sementes amarelas, eu tenho uma semente verde. Essa foi a proporção fenotípica encontrada quando Mendel fez seu famoso experimento de cruzar um verde puro com um amarelo puro. Bom, já a proporção genótipo, os alelos, as versões dos genes, é diferente, um pouquinho diferente. Percebemos que o primeiro indivíduo amarelo é Vzão, Vzão. Já o segundo indivíduo amarelo é Vzão, Vzinho. O terceiro, Vzão, Vzinho. E o último, Vzinho, Vzinho, que é o verde. Só tem um verde. Então a proporção genotípica é 1 Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho e 1 Vzinho, Vzinho. Proporção genotípica 1 para 2 para 1. Proporção fenotípica, característica visual que eu percebo, 3 para 1. Isso é muito importante. João e Maria, vamos falar agora um pouco sobre o quadro de Pinet, ou melhor dizendo, o famoso chiqueirinho. Como que a gente faz esses cruzamentos para saber por que é Vzão, 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 Vzinho, Vzinho, Vzinho? Vamos lá. João e Maria, eles se conhecem e eles vão ter ali um relacionamento. Vamos fazer amor. Bom, João e Maria, a gente vai fazer como será a possível prole. Quando eu falo prole, eu falo dos filhos. João carrega os alelos azão, azinho. A Maria, pro gene A, carrega azão,
Azinho também, são heterozigotos para essa característica. O que a gente coloca? Faz ali um chiqueirinho, 2 riscos assim, eu vou pegar a canetinha e vou fazer do zero. A gente faz um, nossa senhora, que coisa ruim. Vamos lá, caneta. Não muita espessura. Então vamos lá pro chiqueirinho, galera. A gente colocou os gametas ali possíveis do João, que é azão ou azinho, e da Maria, que é azão ou azinho. A gente pega azão com azão, dá azão, azão. Um azão do João com o azinho da Maria, azão, azinho. O azinho do João com o azão da Maria, azão, azinho. E o azinho com azinho, caso carregue o espermatozoide azinho e o óvulo azinho, 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 é claro. Essa, então, é a proporção ali, de novo, genotípica. A gente percebe que tem um azão, azão, dois azão, azinho e um azinho, azinho. Caso a gente cruze um casal heterozigoto para determinada característica, ou seja, um casal híbrido que carrega um fator dominante e um fator recessivo, um alelo dominante e um alelo recessivo. Beleza? Heredograma, árvore genealógica. Ficou um pouquinho cortado aqui, não tem problema. Funções, vamos analisar o fenótipo, o padrão ali da cor dos olhos, ali de alguma herança de uma família, né? Vamos, beleza. De toda a espécie? Não, mas ali de uma família, dá para fazer de uma família, beleza? Vai dar para descobrir às vezes se o gene é dominante, ou recessivo, se a característica é dominante ou recessiva, na verdade, né? Sei lá, a característica ter o cabelo cacheado, é uma característica recessiva, é uma característica dominante, enfim, é mais ou menos isso. Inclusive dá para saber o grau de parentesco através aí de uma árvore genealógica ou ela pode ajudar. O heredograma, mesma coisa. Bom, quando a gente vê um herodograma, uma árvore genealógica, ela é representada por símbolos e a gente vai desvendar esses símbolos. A gente olha aqui de primeira mão, parece confuso, mas não é. Bom, quadrado normal, sexo masculino, bolinha, sexo feminino, triângulo, losango, triângulo, tô maluco. Sexo não informado, me desculpa, pessoal. Quadrado ou bolinha achurado, pintado, significa que aquele indivíduo é portador, é afetado com aquela característica, e isso pode ser bom ou ruim. Poderia ser uma doença, mas poderia ser aqueles indivíduos que apresentam a característica cor dos olhos azuis. Muita gente faria muita coisa para ter um olho azul, né? Então, os indivíduos pintados são afetados por uma característica que pode ser boa ou ruim, não importa. Um quadrado com um cortinho foi de, ó, arrasta para cima, beleza? Falecido. Bom, quando a gente vê ali uma união através de uma linha, é um casamento, uma união, né? Não necessariamente um casamento, vocês entenderam? Bom, quando tem dois tracinhos, é um casamento consanguíneo, significa que eles são parênteses. Parênteses não, parentes. Provavelmente primos, irmãos, a depender, né? Às vezes, né, como que a gente pode dizer? Na população de seres humanos, parece estranho, mas se a gente imaginar, sei lá, cachorros, né? Tem um tio e o sobrinho, eles não têm esse problema. Bom, aqui casamento sem descendentes, deixa dois tracinhos ali, né? Tem o tracinho unindo o casal, desce e dois tracinhos significa que não teve nenhum descendente. Aqui a gente percebe irmãos, eles são unidos de uma maneira diferente por cima, não é no meio. A gente percebe ali uma figura, um símbolo que significa gêmeos monozigóticos ou gêmeos idênticos, univitelinos. São gêmeos idênticos, ou seja, se é uma menininha, né, um sexo biológico feminino, um círculo, o outro irmão vai ser círculo. Masculino é masculino do lado do outro lado, quando é idêntico. Agora, no caso de gêmeos dizigóticos, a gente então tem esse pêndulo, mas não tem a união lateral. A gente percebe que pode ser um irmão masculino e a irmã. Um irmão masculino. Pode ser uma irmã e um irmão. Pode ser uma irmã e um irmão, beleza? Não tem problema. Mas também pode acontecer de gêmeos dizigóticos ou não idênticos de serem do mesmo sexo, tá? Um menino e um menino. Nesse caso, tem uma menina e uma menina, e elas não vão ser idênticas. E aqui a gente percebe uma família. Outra coisa importante:
Do lado aqui direito, onde eu tô com o mouse, com o laserzinho, a gente percebe que tem algarismos romano para indicar as gerações, geração um, geração 2, geração 3 daquela família. E também os indivíduos na geração um, o indivíduo um, o indivíduo da geração, o primeiro indivíduo da geração um, 2. Aqui a gente tem o 2-1, o 2-2, o 2-3, o 2-4, o 2-5 e por aí vai. 3-1, o 3-2, o 3-3, o 3-6. E uma coisa interessante, vamos pegar o casal vamos pegar o casal 2-5 e 2-6 aqui, ó. Essa menininha e esse menininho. O que acontece? Eles tiveram 3 filhos. Quem é o mais velho? Obviamente, é da esquerda para a direita. Esse aqui, primeiro quadradinho, esse primeiro menino, é mais velho que o número 5 e o número 5 é mais velho que o número 6, que é uma menina que, inclusive, é afetada com determinada característica que eu ainda não sei. Bom, dica para identificar nos heredogramas qual o genótipo dos indivíduos, tá? Qual que é o genótipo? Quais são os alelos? É azão? É azinho? Uma dica: pais iguais e filhos diferentes. Pais iguais, filhos diferentes. Presta atenção nisso. Vamos lá. Pais iguais, filhos diferentes. Pais iguais, filhos diferentes. Bati o olho, achei 2-4, 2-5. A mãe é pintada e o pai também. Ambos são afetados, mas tem filho que nem. Porque o filho 3-4, 3-5 são afetados. Mas os filhos 6, 7, 8 da geração 3 do casal 2-4, 2-5 não são afetados, pois os seus símbolos não estão achorados, não está pintado. O que a gente percebe? Pais iguais, filhos diferentes, a gente mata a questão. Galera, obviamente os pais iguais e os filhos diferentes significa que o filho é azinho, azinho. O filho recebeu um alelo recessivo do pai e um recessivo da mãe. O recessivo é aquele que se esconde muitas vezes de uma geração para outra, porque o recessivo só aparece em dose dupla, né? O cara tem que ter o alelo azinho e do outro lado outro azinho para ter a característica do azinho, senão não. Beleza? Então, provavelmente não. Então, obviamente, a mãe e o pai são heterozigotos. A mãe é azão azinho, o pai é azão azinho. Ou seja, essa característica em questão, a característica em questão nesse heredograma aí, que é o tipo de lobo da orelha, se é livre, aquele mais soltinho, tipo o meu, ou mais presinho, tipo esse segundo caso aqui, dependendo do lobo da orelha, você tem variações diferentes, está relacionado com esse GNA, né? Enfim, qual que é o padrão dessa característica genética? A gente percebeu que é um padrão de lobo da orelha solto, ter o lobo da orelha solto é um padrão dominante, dominante. Basta ter apenas uma única versão do alelo azão que a característica já vai ser expressa, que é uma característica dominante, só precisa de um azão, né? Então, os filhos que não estão pintados, eu sei que, obviamente, eles não receberam nenhum azão. Porque poderia ser um azão que veio da mãe ou um azão que veio do pai. Os que não estão pintados, claro, eles estão ali em homozigose, eles estão em homozigose recessiva, azinho, azinho para todo mundo. Por isso que eles são assim. Por isso que eles são assim. Azinho, azinho, geral. Tá certo? Esses irmãos aqui, o irmão 4 e o irmão 5 da geração 3. Eu sei que o irmão 4, que a irmã 4 tem um azão, e eu sei que o irmão 5 tem um azão. Não conseguiria falar qual a próxima letra dos irmãos. Deixa eu pegar aqui de novo a caneta. Por exemplo, eu sei que esse aqui tem um azão, e esse também tem um azão. Só que agora fica em aberto. Por quê? A irmã aqui 4, vamos pegar essa irmã aqui, ó. A irmã 4, ela pode ter recebido o azão da mãe e o pai dela pode ter mandado ou azão ou azinho. E ainda assim, independente, ela continuaria ainda com a característica de ter o lobo da orelha solto. Beleza? Então, se ela é azão, azão, tá sussa. Ela vai continuar sendo pintado.
Se ela fosse azão, receber um azão da mãe e receber um azinho do pai, ela continuaria do mesmo jeito. Então, nesse exemplo em questão, eu consigo dizer que essa irmã é azão alguma coisa e esse irmão é azão alguma coisa. Caso eles tivessem filhos, aí sim eu poderia descobrir o outro alelo. Show de bola? Deu para entender? Vamos continuando. De novo, uma versão diferente da mesma coisa. Pais iguais, filhos diferentes. Pais iguais, filho diferente. Pais iguais, filho diferente. O filho, obviamente, vai ser azinho, azinho. Se o filho é azinho, azinho, um azinho tem que vir da mãe, um azinho tem que vir do pai. E aí o resto vai ser, o outro vai ser o alelo dominante, porque o pai e a mãe são diferentes. Mais um exemplo, essa característica também é uma característica dominante, a característica aqui de ser, não sei qual característica que seria essa, mas é uma característica dominante também. Bom, é, um outro exemplo, galera, consigo perceber que, ó, pais iguais, filhos diferentes. Eu já percebo que a característica cor cinza é a recessiva. Pais iguais, filhos diferentes. A característica pelagem cinza é a recessiva. A característica pelagem marrom é a dominante. Azão, azinho, os pais, obviamente, porque se tem o cinza, azinho, azinho, um azinho veio da mãe, um azinho veio do pai. E o outro irmão, azão, alguma coisa, não sei. Desafio de genética para vocês. Tem esse heredograma maneiro, inclusive com casamento consanguíneo aqui. Bom, a questão aí da UFS de 2017 com uma, duas, três, quatro, cinco perguntinhas. Uma coisa, pessoal. O gene, na pergunta 3, fala o seguinte: o gene responsável pela expressão da característica é holândrico. O que significa isso? Holândrico, andros, andros significa masculino, tá? Homem, beleza? Tá relacionado com o cromossomo sexual masculino, que é o Y. Tá certo? Eu já vou dar dica. É mentira, não é verdade a 3, né? Tá falando que o gene responsável da característica é holândrico. E aí a gente percebe que tem vários círculos que estão pintados, ou seja, que são afetados com essa característica. Se fosse holândrico, não teria, apenas quadrado, apenas indivíduos do sexo biológico masculino. E não é o que acontece aqui. Está certo? Prestem muita atenção. Quando perguntar algumas coisas, como, por exemplo, a possibilidade do indivíduo 2,2 ser heterozigoto é de aproximadamente 67%, tem uma pegadinha aí. Tem uma pegadinha. Tu faz o exercício. Faz o exercício. Eu deixo a resposta nos comentários, tá certo? Vai ter as respostas aí. É nóis, galera. Dá like, segue DNA do Mundo. Isso é muito importante. Ajude o canal. Olha lá o tanto de likes subindo. Muita coisa. Vocês são fera, cara. Vocês são fera.